Seja muito bem-vindo ao Papo com Deus e hoje nós vamos falar sobre o poder do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? Vamos dar uma olhada também nos milagres que Jesus fez. Por que Jesus fez tantos milagres? Veja como Jesus estava cheio do Espírito Santo. E os seus discípulos, quando Jesus ascende ao céu, eles recebem o Espírito da promessa. E depois eles passam a anunciar com uma ousadia, uma intrepidez gigantesca e também criar ali uma movimentação de cristãos dos primeiros séculos através de sinais e maravilhas, exatamente pelo poder do Espírito Santo. Olha só, não se engane, quem é que está selando os crentes hoje? O Espírito Santo. E naquele dia, quando Jesus voltar, que no abrir e piscar de olhos seremos transformados pelo poder do Espírito Santo e também seremos arrebatados. Paulo vai falar assim, ó, não entristeçais o Espírito Santo ao qual vocês foram selados para o dia da vossa redenção. Então ele sela o cristão, ele capacita o cristão e de uma forma sobrenatural no dia do arrebatamento, no abrir e pescar de olhos, é o Espírito Santo que vai transformar os seus corpos em corpos glorificados. Então bora lá entender um pouquinho mais sobre o Espírito Santo. Eu sou o Pastor Max, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Papo com Deus. Se você não nos conhece, segue aqui. Se você já nos conhece, você já deve saber que lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos tem mais de 350 e-books como esse aqui, ó, que eu vou deixar disponíveis para você. Basicamente, quase todos os estudos que a gente faz no canal, a gente tenta deixar um e-book para edificação na vida de vocês. Então tem diversos temas lá, tá? Temos escatologia, apologética, defesa da fé, vamos trazer aplicação pastoral, uma teologia sistemática, regras de interpretação e hermenêutica, intenção do autor, como que a gente utiliza para interpretar as epístolas e tudo mais, tá bom? Então visita lá para você poder ser edificado também. Então começando aqui o nosso estudo, o poder do Espírito Santo, eu precisaria começar a dizer para vocês que o poder que Deus usou para Jesus mostrar que ele era o mensageiro da tão grande mensagem, foram sinais e maravilhas. Veja que uma vez Jesus está ministrando dentro de uma casa, os amigos de um paralítico descem ele pelo vão ali, abrem o telhado e descem ele na frente de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Então parece muito óbvio para uma pessoa que está paralisada, né, que ele gostaria de voltar a andar. Mas Jesus vira para ele e diz assim, olha, os seus pecados estão perdoados. E aí a Bíblia fala que Jesus conseguiu enxergar o coração dos fariseus, que dentro do coração deles, eles criticavam e diziam que Jesus estava blasfemando. Naquele momento, então, Jesus diga assim, ó, mas para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, que eu sou aquele do que os profetas anunciaram e que o Filho de Deus tem poder tanto para perdoar pecados quanto para exercer maravilhas, então levanta e andas. O que nós entendemos com isso? Que Jesus precisava afirmar que ele era o mensageiro de uma tão grande mensagem. Como eu chego no século XXI, eu, Max, e digo assim, ó, eu sou Jesus. Se eu fosse Jesus no século XXI, eu sou Jesus, através de sinais e maravilhas. Então, sinais e maravilhas acompanhavam a igreja de Cristo, principalmente nos primeiros séculos. Deus usou sinais e maravilhas. Muitos milagres foram feitos que nem foram relatados nas escrituras, né? Como diz na carta dos apóstolos, os evangelhos ali. Então, Deus utilizou isso para mostrar que Jesus era o Messias, ele era aquele que haveria de vir. E também para que a mensagem do Evangelho fosse acompanhada, Jesus deixou o Espírito Santo para que os discípulos fizessem sinais e maravilhas e por onde eles passassem, isso fosse manifestado nas tribos, tá? Então eu queria ponderar para vocês que Jesus diz o seguinte, lá em João 16, 7, ele diz assim, ó, eu lhe digo essa verdade, que é melhor que para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Jesus está fazendo já aqui a promessa da vinda do Consolador, que é o Espírito Santo. E nós vemos essa atuação lá em Pentecostes, o Espírito Santo descendo em Pentecostes e transformando já os discípulos, fazendo eles serem cheios do Espírito Santo, a habitação do Senhor Jesus. Essa promessa se concretizou no dia, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre todos os discípulos, transformando homens comuns em testemunhas poderosas. O poder transformador do Espírito Santo foi evidente na vida dos primeiros cristãos, meus irmãos. Antes eles eram tímidos, inseguros, e eles se tornaram homens corajosos, proclamadores do Evangelho. Veja que Pedro, quando Jesus foi pego e foi levado para ser julgado injustamente, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Pedro tinha medo. E depois Pedro foi o quê? Crucificado de ponta cabeça. Ele fala, não me crucifiquem não. Não me crucifiquem como meu Senhor, que eu não sou digno.
né? Me crucifiquem de ponta cabeça. Outros discípulos foram degolados, decapitados, outros tiveram a pele do seu corpo arrancada e muitos outros torturados. E como que esses homens suportaram tudo isso? Através do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, eles sentiram ousadias. Eu estava conversando com a missão One Passion, eles estão em 54 países, e eu estava conversando com um dos líderes, e ele estava ali na Ásia Central, e ele me contando sobre as perseguições. Eu falei, pastor, mas como é que você consegue estar em países como Afeganistão, Paquistão, Uzbequistão, como é que vocês conseguem fazer trabalhos em lugares onde a tolerância ao cristianismo é praticamente zero, né? E ele falou, Max, é pelo poder do Espírito Santo. Se a gente não tiver o Espírito Santo dentro de nós temos medo, nós fugimos, nós seríamos covardes. Mas quando a gente está aqui, a gente não consegue explicar para vocês. É uma força que nos impulsiona, é uma coragem que nos impulsiona. A gente percebe o que é ser cheio do Espírito Santo. Bom, exemplo de atuação do Espírito Santo no Novo Testamento. Depois que Jesus ascende ao céu, no dia de Pentecostes, o Espírito agora vem sobre eles de uma forma total, sobre todos os apóstolos. Ou seja, o Espírito, antigamente, na Antiga Aliança, ele vinha sobre determinados homens por determinados períodos. Agora o Espírito Santo desceria e acompanharia os crentes, né, toda a igreja de Cristo por todo o tempo. Mas por que ele vinha somente e não ficava nas pessoas, pastor? Simplesmente porque Isaías 59, 1 e 2 vai dizer assim, que as vossas iniquidades, ou seja, os seus pecados, é que fazem separação entre vós e vosso Deus. Mas os homens não pecavam depois que Jesus ascendeu ao céu? Sim, mas agora Jesus expiou todo o pecado, o seu sangue cobriu, inclusive, os pecadores como eu e você. E é por conta disso que o Espírito Santo pode vir sobre nós. Só que não se engane, para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa limpar a casa, você precisa acender a luz de Deus dentro de você, a candeia precisa estar acesa para que as trevas saiam do seu coração, saiam da sua vida e o Espírito Santo possa habitar na plenitude. Veja, fica aqui até o final, faltam uns 3 ou 4 minutinhos, eu quero falar como que você faz para ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Não esquece, se você está gostando desse vídeo, dá um like nesse vídeo aqui, se você não segue a gente ainda, segue a gente aqui, tá bom? E depois fica até o final que eu vou deixar esse e-book disponível para vocês e mais outras surpresas que eu tenho para você no final desse vídeo. Então vamos lá. A atuação, nós vamos ver agora uma atuação poderosa do Espírito Santo. Eu quero que você acompanhe comigo aqui, ó. Ele desceu no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre os homens, os discípulos, né? Em formas de língua de fogo, concedendo o dom de falar em outros idiomas, enchendo de poder para anunciar o evangelho. Qual que foi o impacto disso? Esse evento marcou o início da igreja que se espalhou rapidamente por diversas culturas, línguas, mostrando que o poder do Espírito Santo estava ali para romper barreira e unir as pessoas, tá? Outra atuação do Espírito Santo, a cura de um paralítico, no capítulo 3 de Atos, versículo de 1 a 10. Você vai ver lá Pedro e João, cheios do Espírito Santo, curam um homem paralítico que eles vêm pedir esmolas. Ele estava na porta do templo, lembra disso? Qual o impacto disso? Esse milagre não apenas restaurou a saúde do homem, mas também demonstrou o poder transformador do Espírito Santo na vida dos cristãos. Ou seja, aquele homem serviu de testemunha para encorajamento da fé de outras pessoas. O avivamento de Samaria, no capítulo 8, verso 5 a 17 de Atos, você vai ver que o Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, concedendo-lhes o dom de falar em outras línguas, manifestando o poder de Deus. Muito bonito isso. A gente vê uma atuação do Espírito Santo gigantesca, e os homens começam a falar em outros idiomas, também a professar Jesus Cristo em outros idiomas. O derramamento do Espírito Santo em Samaria mostrou que ele não se limita a uma cultura ou etnia, mas que estava disponível a todos que abrem o seu coração e mostra que o evangelho, na verdade, é para todas as pessoas. Lembra de Ananias? Ele coroou o apóstolo Paulo em Atos 9, do 10 ao 19. Vai mostrar que Ananias, cheio do Espírito Santo, restaura a visão de Saulo. Qual que foi o impacto disso? Tremendo, né? Porque Paulo foi o discípulo dos gentios, né? Então essa ação demonstrou a capacidade do Espírito Santo em restaurar a visão espiritual e física, além de transformar a vida e conceder um novo propósito. Olha, Paulo enxergava demais, porém na direção errada. Paulo matava cristãos e perseguia cristãos porque ele amava a Torá, porque ele acreditava que ele estava cumprindo a lei de Moisés. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida dele, primeiro Jesus o cega quando ele está ali na estrada de Damasco, depois Ananias, ele manda ele até a cidade. Ananias o cura, porque Ananias está cheio do Espírito Santo, e aí Paulo então passa a enxergar, mas agora com a visão espiritual, porque só quem pode dar a visão espiritual para a sua igreja é o próprio Cristo. Então, pastor, ore pela sua comunidade, irmãos, ore pela sua comunidade, porque quem dá a visão espiritual é só Jesus Cristo. Muitos homens
enxergam demais, porém na direção errada. Homens estão tentando encher o seu templo, enriquecer as suas igrejas, tornar o seu nome grande, em vez de fazer o nome de Jesus grande. Nós temos uma grande síndrome de Nimrod nos nossos tempos e a gente bate pesado nisso aqui no Papo com Deus, tá bom? O enchimento do Espírito Santo em Efésios. Atos 19, do 1 a 7, vai mostrar que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Éfeso, concedendo capacidade de falar em línguas e realizar milagres. O derramamento do Espírito Santo, qual foi o impacto disso? Lá na igreja de Éfeso, ele demonstrou a capacidade de gerar um avivamento transformador na igreja, impactando as comunidades inteiras. Olha só, e qual a aplicação prática para a gente desse estudo? Óbvio, nós temos que tirar isso para a gente. Olha só, Jesus afirmou que seus seguidores fariam as mesmas obras que ele fez e até maiores. Veja, irmãos, muitas pessoas querem obra, querem chegar num hospital e tirar uma pessoa do leito de morte. E não é esse o objetivo do Espírito Santo. O Espírito Santo vem empoderar o homem para a proclamação do Evangelho, para tirar o falso engano, afastar os falsos mestres e fazer a igreja e o reino de Cristo avançar. A despeito de que você queira ter uma vida longa sobre a terra, Deus tem um plano para a vida de cada um. E o objetivo dele, na verdade, é expandir o reino. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do seu santo. Deus se alegra, sim. No entanto, esse poder não se manifesta automaticamente. É necessário que a gente busque a presença do Espírito Santo e saiba cultivá-lo. O Espírito Santo habita já em cada crente, transformando de dentro para fora, nós sabemos isso. Ele vai nos guiar, nos confortar, nos capacitar. Mas olha só, para experimentar plenamente o poder do Espírito Santo, é necessário cultivar um relacionamento íntimo com ele, buscando direção em todas as áreas da sua vida. Sabe como que é ser cheio do Espírito Santo? Ele não é um evento isolado, meus irmãos, mas ele é um processo contínuo de entrega e de obediência. É permitir o Espírito Santo opere em nós, moldando os nossos pensamentos, nossas atitudes. Quando a gente se rende ao poder, nós nos tornamos testemunhas eficazes. Muitas vezes a gente fala assim, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Já viu essa música? Mas o Espírito Santo vai dizer assim, mas eu não vou entrar. O que é o objetivo? Nós precisamos limpar o nosso coração, tirar o nosso ego, o orgulho, sabe? Nossa falta de compreensão, carinho, amor. Amar ao próximo como Cristo nos amou e até mesmo se entregou por nós. Ou seja, quando a gente começa a viver apaixonado pelas almas, orando, intercedendo, como se aquilo fosse parte vital da gente, como se aquilo dependesse da nossa vida mesmo, você começa a ser cheio do Espírito Santo. Você começa a pensar como o Espírito Santo pensa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou, mas por que você está se envolvendo tanto com a África? Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Nossa, você abandonou sua vida. Eu falei assim, cara, eu vou orar para Deus fazer você apaixonar pelas almas como a gente anda apaixonado nos últimos tempos. Então, ser cheio do Espírito Santo, você vai entender que é pensar como Deus pensa, andar como Cristo anda. Agora, você entendeu a necessidade de uma comunhão diária com o Espírito Santo? Porque o Criador do universo mora em você. Não limite o poder e a ação do Espírito Santo em você. Esse é o desejo do meu coração. Eu vou deixar esse e-book disponível para você. O dia, crente, que você entender que o Criador do universo, aquele que fez céus e terras, mora dentro de você, você vai começar a deixar um espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida e se entregar cada dia de forma que você vai ser apaixonado por aquilo que Deus é apaixonado e você também vai odiar aquilo que Deus odeia. Amém? Eu espero que esse vídeo aqui tenha te abençoado. Olha lá, vamos a alguns recados aqui. Lá no nosso site papocomdeus.com.br tem diversos artigos. Lá também tem o nosso Café e Teologia. Você põe o seu e-mail e passa a receber artigos e e-books gratuitamente no conforto do seu e-mail. Lá tem os nossos grupos do WhatsApp, você vai poder entrar e a gente vai poder bater papo um pouquinho sobre teologia, tá bom? Lá também, dentro do nosso site, ele é nosso hub central. Você procura lá, você vai achar os nossos e-books. Clica no menuzinho, procura lá e-books, mais de 350 e-books que eu e o Uber já escrevemos, que é papocomdeus.com.br/estudos, tem todos os e-books, ou papocomdeus.com.br para você acessar todo o nosso hub de atuação. Olha, dá uma visitada também na nossa página Missões, rola um pouquinho a página para cima. Deixa eu ver se dá para eu mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós temos a nossa base missionária sendo construída lá em Angola. E eu gostaria de mostrar para vocês. A gente está cavando poços, tem bastante coisa legal. Então, eu vou colocar aqui do lado, aqui tem uns artigos, a nossa revista ilustrada. Toda vez que você compra qualquer revista nossa, você ajuda a gente a estar construindo a nossa base missionária. Tá aqui os nossos conteúdos, aqui você acessa o nosso material, aqui você também, ó, Café e Teologia, você pode clicar aqui, acessa Café e Teologia, e aqui embaixo as nossas missões. Quando você clica, você vai ter acesso àquele trabalho que a gente está fazendo. Aqui no caso, nós estamos levando a palavra de Deus em Huila, foi final de semana passado, tem as fotos e os vídeos aqui, ó, bem legais. Lembrando que tudo que você faz, você coopera
para os trabalhos do Papo com Deus. Amém? Espero que esse vídeo tenha te abençoado e eu espero você no próximo. Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.